E mais do que obrigação, repito, não é trabalhar sem condição, sem salário, mas é fazer o melhor na condição que tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Você sabe e eu sei, excelência não é um lugar onde você chega, excelência é um horizonte. Uma pessoa excelente é aquela que faz mais do que obrigação. Quer ver um exemplo? Aqui nesse espaço tem professoras e professores, e também tem professoras de educação infantil, que é uma das áreas mais complicadas da atividade educacional escolar. Você numa sala de educação infantil, com 20, 25, 30 crianças de 5 anos de idade, cada uma delas é uma bomba ambulante. Você vai socorrer essa aqui, a outra sai correndo, você vai pegar, a outra pula o muro, você vai atrás, a outra fura o olho da outra. Você passa o tempo todo assim, em estado de tensão. Aliás, uma parte das famílias notou isso na pandemia. Quando as crianças não indo para a escola, percebeu que educação escolar é uma atividade profissional. Exige dedicação, esforço, junção, paciência. Muita gente perdeu a paciência. Interessante, porque às vezes você, professora, alguns professores de educação infantil, não são tantos, mas professoras a maioria, às vezes você só tem um momento de descanso na hora do teu intervalo. Na hora do teu intervalo. E às vezes você está saindo da sala de aula para ir tomar teu chá, comer tua bolacha, que é o que nos dão na escola. Você está andando. Quando você olha para trás, fica uma menininha de 5 anos. Você fala assim, meu Deus, volto, pergunto o que foi e perco o meu intervalo. Ou finge que não vi e sigo direto. O que você faz? Volta. Volta. Chega lá e põe a mão na criança, às vezes ela assusta com o toque, porque é a criança que assusta com o toque adulto, que ela está habituada a ser tocada de modo ou bruto ou indevido. Ela assusta e fala, o que foi? Ah, não foi nada não, tia. O que foi? Fala pra mim. Não, não foi nada, fala pra mim. Fala, minha mãe que falou que meu pai foi viajar e vai demorar pra voltar. Você entende? Fala, então vem comigo. E ela vem. Onde você for, ela vai atrás. E você perde o intervalo e ela passa a semana inteira grudada em você. Onde você for, tia, porque sem você, ela entra em desespero. Por isso, uma professora excelente ou um professor é aquela que faz mais do que obrigação. E mais do que obrigação, repito, não é trabalhar sem condição, sem salário, mas é fazer o melhor na condição que tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. E aí volta a um ponto. É claro, você sabe e eu sei, excelência não é um lugar onde você chega, excelência é um horizonte. Excelência não é um lugar onde você chega, excelência é um horizonte. Se você supuser que chegou a excelência, você distrai, relaxa, cochila e desaba na mediocridade. O horizonte, você se aproxima, ele se afasta, você se aproxima, ele se afasta. Claro, eu não posso imaginar que assim o é. Eu torço no futebol para o Santos. E sou casado com uma palmeirense. Portanto, nos últimos 3 anos eu ando meio quieto. Meu time é bicampeão mundial. Tem títulos e títulos. E esse ano, no campeonato estadual, quase foi rebaixado pela primeira vez. E é claro que Cláudia não perde a ocasião. E teu time é chamado de peixe, o símbolo é uma baleia, mas ele é mesmo um golfinho. Foi golfinho? Foi assim, sobe, faz uma gracinha, afunda outra vez. O que eu podia falar para ela naquela hora? O que eu falei. Falei, vem aqui ver a nossa sala de troféus. Ela falou, então, mas no campeonato que é agora, como é que é? Então vem ver a nossa sala de troféus. Cuidado. Passado é referência, não é direção. Passado é referência, não é direção. O fato de eu ter uma sala de troféus mostra que é possível fazer, não é garantia de que será feito. Mostra que é possível realizar, não é um indicador de certeza de que será feito. Você diz, ué, isso conosco, porque se você e eu não entendemos a excelência como horizonte, eu relaxo, distraio. O Pedro, de modo agradavelmente exagerado, disse que eu sou professor de filosofia, talvez, que tem mais seguidores. Se eu achar que isso é suficiente, se eu sentar, relaxar, distrair, achar que já tá bom, cuidado,
há uma diferença entre autoestima e autoengano. Autoestima é eu ter clareza em relação a quais são as minhas qualidades, quais são as minhas capacidades. Autoengano é eu superestimar essas capacidades. Eu posso até ser alguém que dentro do campo da docência, da filosofia, da escrita, atingir algum êxito, mas isso desaba no momento que eu começar a ser morno. Deus vomitará os mornos. E a mornidade, ela assoma, ela vem até o topo quando a gente cai dentro da mediocridade. E o que é a mediocridade, repito, é quando a gente esquece da ideia central do Goethe, que é, se alguma coisa tem de ser feita, então que ela seja bem feita. E esquece outra coisa na sequência, é preciso enfrentar a preguiça. Preguiça você e eu temos em várias situações, mas quando ela domina, é aquela preguiça de dizer, dá pro gasto, isso é suficiente. A preguiça na religião, a preguiça no casamento, a preguiça na escola, a preguiça na profissão. Cuidado! Quando o mundo religioso, especialmente cristão, colocou a assídia como um pecado capital, no ponto de partida, a preguiça era um grande pecado por supor que haveria ali algum tipo de desmanzelo, de enfraquecimento, de acovardamento em busca da vida salva, no sentido mais amplo da expressão religiosa. E é preciso também que a gente lembre que a preguiça, ela nos vem vez ou outra, mas quando ela é um modo de vida, com ela a gente se habitua. Por isso, há pessoas na vida que faça qualquer coisa dizem, o que eu posso fazer? E há pessoas que se apresentam e dizem, o que eu posso fazer? Nesse tempo pandêmico, por vários momentos, eu fui entrevistado. A filosofia, quando momentos de crise, ela vem muito à tona. E a pergunta mais difícil que eu tive que responder foi uma que avaliaria a minha vida, para ver se eu fui banal, fútil, inútil, superficial, morno. E um dia uma jornalista me pegou de ponto numa entrevista ao vivo e falou assim, professor, olha que pergunta difícil. No dia que o senhor se for, e nós estávamos na pandemia mais forte, portanto não era só uma hipótese. No dia que o senhor se for, quando o senhor encontrar Deus, o que o senhor quer que ele fale para o senhor? Tem um elogio na pergunta dela, que é supor que é Deus que eu vou encontrar. Dentre tantas possibilidades, seria bom demais. Mas tinha uma questão mais séria por trás, que é, no fundo, como é que eu terei a aferição daquilo que fiz na vida? Não é que alguém tem de aferir fora de mim, mas eu tinha que, na resposta, aferir eu mesmo. Quase eu brinquei com ela, e eu fiquei com vontade de brincar. E eu quase respondi para ela uma coisa que um dia eu caí numa armadilha em Belo Horizonte, num congresso de enfermagem. Eu sabia aquela história e caí assim mesmo, porque era um congresso com 2.000 enfermeiras, e era como esse, não tinha debate. Ao final, na hora que terminou, eu agradeci. Na hora que eu estava saindo, uma enfermeira falou assim, professor, falei, oi, o senhor pode responder uma pergunta antes de ir embora? Eu disse, claro. Ela falou, o que o senhor quer que fale do senhor no teu velório? Eu pensei, fiz uma volta por Platão, Aristóteles, Parmênides, Heráclito, Zenão, Anaxímenes. Falei uns 6 minutos, enquanto eu falava eu pensava, vou dar o troco nessa enfermeira, ela vai ver. Enquanto eu falava, depois de uns 6 minutos eu virei para ela e falei assim, e você? O que você quer que fale de você no teu velório? Ela falou, eu quero que fale assim, nossa, ela está mexendo. Olha que simplicidade. Olha que coisa. E eu na hora até imaginei que seria essa a resposta. Mas eu decidi mais séria a resposta. Porque eu disse a essa jornalista, sabe o que eu quero que Deus fale para mim se eu encontrá-lo? No final dessa minha jornada, da minha trajetória, eu quero que ele olhe para mim e diga assim, valeu, Cortella. Valeu. Eu te entreguei uma dádiva, um dom, um mistério que é a vida.
E você não desperdiçou com pequenez, com inveja, com imbecilidade. Várias vezes foi pequeno, imbecil. Várias vezes foi banal. Mas lutou. Enfrentou com coragem a preguiça para fazer da tua trajetória uma coisa em que você fosse capaz de fazer valia da tua vida. Por isso, para cada pessoa, para cada mulher e homem que aqui está agora, para cada um e cada uma de nós aqui, o que eu mais desejo é que você faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Sabe para quê? Para quando terminar a jornada, poderem dizer de você e de mim, seja a divindade, seja outra pessoa, que olhe e diga, valeu. Nesta hora, claro, nós não podemos deixar de lado algo que nos marca imensamente. A ideia de algo que afaste a mediocridade, ela carrega como requisito uma atitude decisiva e que seja corajosa também. 19 de novembro de 1967, há 55 anos, morreu no Rio de Janeiro um dos nossos maiores escritores, que é Guimarães Rosa. Guimarães Rosa é um mineiro nascido em Cordesburgo, cidade do coração, faleceu de infarto no Rio de Janeiro há 55 anos e deixou uma obra magnífica. E numa das coisas mais belas da obra Grande Sertão Veredas, ele escreveu no determinado trecho: a vida quer da gente é coragem. A vida quer da gente é coragem. Coragem para quê? Coragem para ir buscar, coragem para não desistir, mas especialmente coragem para não ser medíocre. Em que a gente edifica a nossa competência como sendo resultado de uma dedicação que tenha como marca central a possibilidade de não se diminuir. Talvez uma das frases que mais circula no mundo digital como da minha autoria, e que não é da minha autoria, que está no livro Qual é a Tua Obra, e depois eu retomo no livro Por que Fazemos o que Fazemos, é a frase: a vida é muito curta para ser pequena. Essa frase, que é de Benjamin Disraeli, um grande pensador britânico do século XIX, que aliás foi primeiro-ministro da Rainha Vitória por 2 vezes, Benjamin Disraeli, que disse que a vida é muito curta para ser pequena. E o que é pequena uma vida que já é curta? Ela ser banal, fútil, inútil, superficial, morna, portanto, ser marcada pela mediocridade. E nesse momento, para ir amarrando um pouco esse trajeto, esse caminho, eu lembro que quando você imagina se a tua dedicação é o possível ou melhor, há uma pergunta para nós. Na tua atividade, seja onde for, está fazendo o possível ou melhor? Olha, é o meu possível, sim, mas nesse possível que é teu, é o teu melhor? E agora uma pergunta, é o teu melhor possível ou é o teu possível melhor? Interessante, porque isso parece um jogo de palavras, mas merece uma análise. Quando eu digo meu melhor possível, eu estou fazendo da expressão possível o substantivo. E melhor passa a ser o adjetivo. A questão é que eu estou falando de outra coisa. Eu estou falando que você e eu façamos o nosso possível melhor. O melhor como substantivo, naquilo que ele precisa ser feito. Quando você e eu nos dedicamos ao melhor possível, nós ficamos com o possível muito bem feito. Mas quando eu procuro o meu possível melhor, eu me dedico a fazer com que aquilo que pode ser feito, porque é viável, ele seja feito do melhor modo. E eu conto sempre uma história que depois que se propagou na universidade, acabou perdendo a eficácia, mas ela valeu, e até foi postado isso no canal do Cortella um dia, é verdade. Durante muitos anos na universidade, eu orientei alunos de mestrado e doutorado. Vocês sabem que um aluno de mestrado fica conosco de 2 a 3 anos e um de doutorado de 4 a 5. E antes dele defender, o seu trabalho, a tese ou a dissertação, eu, orientador, tenho que fazer a leitura do produto final para autorizar a publicação e o agendamento da defesa. E nos meus 3 primeiros anos, na orientação de teses e dissertações, eu fazia algo que depois que se espalhou, não pude fazer mais. Parece cruel, mas ele ajudava bastante, ajudou, porque uma das coisas mais marcantes é que, por exemplo, um orientando meu de doutorado
depois de 5 anos de estudo e pesquisa, no dia 12 de outubro, dia da criança, me trouxe o material para eu olhar, 450 páginas da pesquisa dele, para eu ler. Eu devolvi para ele no dia 20 de novembro, um feriado em São Paulo e outros lugares, e disse: você faz melhor do que isso. Ele falou: professor, por favor, eu vou me matar. Falei: mas antes, procure fazer melhor. Ele levou, trouxe de volta para mim no dia 10 de dezembro. Eu devolvi para ele dia 20 de dezembro, perto do Natal. Falei: você faz melhor do que isso. Falei: professor, por favor, nem o cachorro olha para mim em casa mais. Falei: mas você faz melhor do que isso. Ele trouxe a terceira versão para mim no dia 5 de janeiro. Me entregou, falou: professor, esse é o meu melhor. Eu falei: esse é o teu melhor? Ele falou: é. Eu falei: tá, agora eu vou ler. Vocês imaginem a reação naquela circunstância. Você está batendo palma para quem? Você imagina o desespero, né? Na hora, a intenção era vir para cima de mim. Só não fazia porque antes que ele o fizesse, ou ela, eu pedia algo. Compare a primeira, a segunda e a terceira versão. E você vai notar algo decisivo. Que na primeira e na segunda você fez o melhor possível. E eu não queria o melhor possível. Eu queria que você se dedicasse a fazer o possível melhor. O melhor que pode ser feito. Por isso, volto para ir amarrando. Você e eu, naquilo que fazemos o nosso melhor, eu faço o que eu posso. Interessante, porque nós, nos momentos mais complexos, mais difíceis, algumas pessoas usam a expressão eu faço o que eu posso, com reticências, com 3 pontinhos, e dizem eu faço o que eu posso. E outras colocam um ponto de interrogação ao final. E em vez de ela se transformar em desistência, ela se transforma em disponibilidade. Porque a pessoa não diz eu faço o que eu posso, ela diz eu faço o que eu posso. Isto é, eu não deixo de fazer o que precisa ser feito. E se interroga sobre isso. Se coloca a questão. Traz para si a pergunta, eu faço o que eu posso. É diferente de dizer eu faço o que eu posso. Aliás, porque essa mesma expressão pode ser dita de 2 modos. Uma é de modo desalentado, pequeno, enfraquecido. Eu faço o que eu posso. A outra é, eu faço o que eu posso. Em outras palavras, não deixe de fazer o que pode ser feito. Grande questão. Se você e eu nos colocamos no caminho da reticência, e portanto sou eu uma pessoa reticente, hesitante, que diz eu faço o que eu posso, ou a gente procura naquilo que faz, edificar, consolidar, dar densidade a uma competência no afeto, no trabalho, na convivência. Tem coisa que é antiga, tem coisa que é velha. Superar, inovar, transformar. Atenção, meu aluno na universidade não usa isso para falar, ele usa para escrever. Escrever. Quer falar com teu filho agora? Liga para ele, ele não responde. Manda uma mensagem, ele responde. Você sabe quando alguém é idoso, que ele está com isso no ouvido. Ninguém com menos de 20 anos de idade põe isso no ouvido. Pôs no ouvido é idoso. Que coisa! Sabe quem não conheceu isso em larga escala? Ayrton Senna. Os Mamonas Assassinas. Renato Russo conheceu, mas não conheceu outras coisas. 20 anos do Google. O Face é de 2004. Isto é, tem 14 anos. Junto com o Facebook, em 2004, foi criado o Orkut. Orkut. Cadê? Foi-se. Já imaginou? Em 2011, atenção, 2011 o Orkut tinha milhões de pessoas a ele conectadas, inclusive aqui. Foi embora. Aliás, existia uma comunidade no Orkut que eu apreciava, chamada Eu Tenho Medo do Mesmo. E eu gostava demais. Porque o Cortella tem muito medo do mesmo. A mesma praça, o mesmo banco, o mesmo jardim, as mesmas flores. No mundo de mudança e velocidade, já imaginou você ficar prisioneiro do mesmo?
E ali tinha uma comunidade no Orkut chamada Eu Tenho Medo do Mesmo. Sabe no que ela era inspirada? Naquela plaquinha que fica em alguns elevadores que diz, antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se ali parado. Já imaginou, você abre a porta do elevador e o mesmo está lá dentro te esperando, pronto para te pegar. Aliás, tem gente que tinha que ter uma plaquinha dessa na cabeça. Antes de entrar, verifique se o mesmo encontra-se ali parado. Parado. Atenção. Superar, inovar, transformar. A sorte segue a coragem. Esse subtítulo é o nome de um livro meu que saiu esse ano, A Sorte Segue a Coragem, que trata exatamente desse tema. Ele dá sequência a 2 outros mais antigos meus, um chamado Qual é a Tua Obra e o outro chamado Por que Fazemos o que Fazemos. Pois bem, no livro A Sorte Segue a Coragem eu lembro uma coisa. O que é sorte? No mundo de mudança e velocidade. Sorte não é só a ocasião favorável. Sorte é a circunstância. Sorte é uma ocasião, uma oportunidade que você, sem dúvida, só aproveitará se tiver coragem. Por exemplo, será que pode acontecer coisa na tua vida que favorece se você estiver atenta ou atento? É lógico. Se você estiver desatento, não adianta o cavalo passar arriado. E coragem não é uma disposição eufórica, que é assim, vamos que vamos. Claro que não. A coragem tem que ser preparada. Atenção no que eu vou dizer. Coragem não é ausência de medo. Coragem é a capacidade de enfrentar o medo. Gente que diz que não tem medo não é corajosa, ela é inconsequente. Antes de eu sentar, eu olhei para ver se a poltrona estava aqui. Mas você diz, Cortella, para que ela estava aqui agora há pouco? Mas num palco que mexe. Coragem não é ausência de medo, é a capacidade de enfrentar o medo. Eu, Cortella, estou usando muleta há um tempo e eu preciso aprender a fazê-lo com medo de cair. Quem aqui é cadeirante sabe que você precisa de coragem para aprender a fazer alguns movimentos, a praticar algum esporte, porque a gente tem medo. Não confunda medo com pânico. Pânico é incapacidade de ação, medo é estado de alerta. E coragem é a capacidade de enfrentar o medo. Por exemplo, eu criei meus filhos e ajudo com os meus netos, não deixando que eles deixem de ter medo, mas fazendo com que eles possam ter coragem. Você vai atravessar uma rua, a criança tem que ter medo de ser atropelada, mas tem que ter coragem para se preparar, olhar para lá e para cá e passar. Você tem medo de se afogar numa lagoa aqui perto ou num rio, ainda bem, mas tenha a coragem de aprender a nadar e fazê-lo. Por exemplo, tem gente aqui que tem medo de avião, isto é, todo mundo que for inteligente. Osíris Silva, grande engenheiro, nascido em Bauru, um dos homens que ajudou a criar a Embraer, ele tem uma frase que é verdadeira, ele diz, há 2 tipos de passageiros, os que dizem que tem medo de avião e os mentirosos. Eu viajo de avião quase todo dia, amanhã cedo Pedro e eu vamos pegar o avião para São Paulo. Primeira coisa que eu faço quando eu entro no avião, se o piloto estiver na porta, é falar, senhor tem medo de avião? Se ele falar que tem, eu faço um voo sossegado. Porque se ele tem medo, o que ele faz? Se prepara, organiza, estrutura e vai. Se ele falar assim, o senhor tem medo de avião? Imagina, eu faço isso há 20 anos, eu entro em pânico. Eu falo, e se tiver uma tempestade? Na hora a gente vê o que faz. Há 1 mês e meio, o Pedro e eu estávamos indo para o Rio para gravar um dos episódios do Porta dos Fundos, né? Que foi ao ar já, e que eu participo dele nos créditos, porque o do Vivier faz um filósofo, o Sócrates, só que hoje, tentando fazer filosofia na casa, com a mulher, com o cachorro, com gente chegando, com o celular tocando. Como é que dá para fazer filosofia assim? E quando termina, nos créditos, estou eu, Judite, né, que é um quadro clássico dele, Judite, não me larga aqui, por favor, é Cortella, não é Portela, e aí vai. Ora, quando nós fomos pousar no Rio de Janeiro, Pedro se lembra disso, estava belíssima aquela manhã no Rio, quando ele foi pousar, ele arremeteu. Que não é uma sensação agradável, mas ela é necessária. Ele arremeteu. Por que o piloto arremeteu? Claro que ele não deu a explicação no momento que arremeteu, porque ele estava preocupado em estabilizar a aeronave. Mas assim que ele estabilizou, ele disse, bom, arremetemos porque a visão ficou prejudicada e para evitar algum problema, eu preferia arremeter. Que alegria que deu daquele piloto,
que em vez de dizer, vamos ver o que dá. Quem sabe a gente tem sorte. A sorte segue a coragem, mas repito, a coragem não é só uma disposição eufórica, você precisa prepará-la.